Como eu não sei se essa parte a gente vai disponibilizar, eu sempre vou começar aqui os nossos encontros falando do nosso instituto de pesquisa, que é a AME Carioca, doutor Roberto, fazendo agora uma divulgação, né, do nosso instituto de pesquisa. Então, a gente está naquele momento de fundar, de organizar. Então, para todas as pessoas que tiverem interesse em pesquisa, que são acadêmicos, ou que entendem que podem colaborar com o Instituto, a gente sempre está enviando nos grupos o link do Forms, né, do Google Forms, que vai direto para a Carioca, e no PDF que a gente envia com a mensagem e com a música que a gente tentou colocar aqui de ambiência, né, a gente entra aí uns 20 minutinhos antes, também tem o link. Aí eu sempre gosto de colocar, fazer essa chamada. Futuramente vou trazer também algumas chamadas aí do nosso diretório acadêmico, que está voltando assim com muito carinho esse ano, e acho que é inspirado aí por toda essa vibração do Mednesp. E para a gente poder ir alcançando o horário, né, não avançar no horário, a gente vai começar com a leitura da página do livro Fonte Viva, tá? Do Chico Xavier. Dani, você faz a prece para a gente inicial, depois da leitura? Olá, boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos, sim. Tá, ok. Então, boa noite novamente. Eu faço sim, Carla, pode deixar. Tá bom. Eu vou fazer a leitura e deixar aqui para vocês irem acompanhando o texto. É a mensagem 18 do livro Fonte Viva, psicografado de Emmanuel, né, psicografado pelo Chico Xavier. A mensagem é: não somente, nem só de pão viverá o homem, disse Jesus. Mateus, capítulo 4, versículo 4. Não somente agasalho que proteja o corpo, mas também refúgio de conhecimentos superiores que fortaleçam a alma. Não só a beleza da máscara fisionômica, mas igualmente a formosura e nobreza dos sentimentos. Não apenas a eugenia que aprimora os músculos, mas também a educação que aperfeiçoa as maneiras. Não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo. Não só o domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes em que o espírito se faça útil, estimado e respeitável. Não apenas os títulos honrosos que ilustram a personalidade transitória, mas igualmente as virtudes comprovadas na luta objetiva que enriqueçam a consciência eterna. Não somente a claridade para os olhos mortais, mas também a luz divina para o entendimento imperecível. Não só o agradável, mas igualmente utilidade viva. Não apenas flores, mas também frutos. Não somente ensino continuado, mas igualmente demonstração ativa. Não só teoria excelente, mas também prática santificante. Não apenas nós, mas igualmente os outros. Disse o mestre: nem só de pão viverá o homem. Apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do mundo. Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constituem dever, mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação, dos recursos sublimes da vida interior, com o que nos dirigimos para a eternidade. Não só de pão viverá o homem. Jesus. Bom, então, acho que nós vamos começar, né, nosso estudo de hoje. Gostaria de pedir que vocês fechem os olhos, que acalmem o coração de vocês, respirem fundo, para que a gente possa se sintonizar. Sintonizar com a espiritualidade amiga, sintonizar com o nosso palestrante, Dr. Roberto, que hoje, gentilmente, vai trazer muitos ensinamentos para o grupo que aqui se encontra. Pedimos à espiritualidade amiga que intua o Dr. Roberto e a todos nós aqui presentes, para que possamos ter o coração aberto para receber todo esse ensinamento.
Pedimos paz, harmonia e tranquilidade. Que essa energia aqui gerada possa chegar aos amigos que não estão aqui presentes, encarnados e desencarnados, para que todos nós, dentro dos nossos processos, possamos evoluir e crescer enquanto espíritos imortais. E assim como diz a mensagem, não só de pão vive o homem. Graças a Deus. Graças a Deus. Doutor Roberto, sinta-se à vontade, se quiser compartilhar. Eu fico até um pouco tímida para fazer a apresentação, mas acho que vocês conhecem o doutor Roberto Lúcio, da AME de Minas Gerais, da AME Brasil. É uma honra para a gente aqui na AME Carioca, no nosso grupo de estudo, estar lhe recebendo. Sinta-se à vontade, receba o nosso abraço. E é todo seu, nosso espaço. Tentei colocar maior aqui, mas acho que se eu colocar vai desaparecer a nossa tela aqui. Deixa eu ver. Eu acho que era ali mesmo onde o senhor estava participando. Mas o que acontece é que quando eu clico lá, eu não consigo acessar depois a sala. A não ser que se eu vou ficar longe de todos vocês aí o tempo todo. Mas acho que dá para ver. Assim, eu vou tentar deixar daquele jeito. Vocês estão vendo? Estão me ouvindo? Sim, sim. Então tá. Sim, e tem como a gente aumentar a tela aqui no nosso próprio aparelho, tá, gente? Obrigada pela dica, Aparecida. Por nada. Então tá. Então nós vamos primeiramente agradecer aí o convite, a oportunidade de participar, para a gente é uma alegria. Eu, de vez em quando, tenho que me lembrar de uma frase que eu aprendi quando eu fazia psicologia sistêmica. Minha professora repetia muito que a ignorância é atrevida, e eu sou ignorante e atrevido, porque aceitar falar de um tema com tão pouca informação é sinal de atrevimento, né? Nós temos muito poucas informações no campo da doutrina espírita. Provavelmente o trabalho mais importante sobre perispírito que nós temos dentro da doutrina, que é o livro do Dr. Zimmermann, que ele foi, né, o fundador da Associação Brasileira de Magistrados Espíritas e fez um livro maravilhoso de perispírito. Ele fala no livro do pouco de informação que se tem sobre o corpo causal. E eu vou tentar focar o meu trabalho no corpo causal e em algumas reflexões que eu faço a partir dessa visão quando a gente fala de passe, né? Talvez não acompanhando toda a fala da doutora, mas tentando oportunizar para todos nós algumas informações
que são importantes, né? Eu vou voltar, então, ficar com a tela toda inteira, para ficar mais fácil para todos, e que aí eu posso caminhar melhor. Quando a gente fala sobre os corpos espirituais, nós vamos estar diante de algumas observações que permitem que os estudiosos, quem está buscando entender, façam interpretações diferenciadas sobre esse tema. No capítulo sobre o corpo mental, né, dentro do Evolução em Dois Mundos, o próprio André Luiz tem uma nota que eu acredito ser importante para a gente refletir e pensar. Ele coloca que o corpo mental, assinalado experimentalmente por diversos estudiosos, é o envoltório sutil da mente e que, por agora, não podemos definir com mais amplitude de conceituação, além daquela que tem sido apresentado pelos pesquisadores encarnados, e isto por falta de terminologia adequada no dicionário terrestre. Quem seriam esses pesquisadores encarnados? Há um livro que foi publicado pela FEB e que não foi mais reeditado, não foi por falta de eu reclamar todas as vezes que eu tive oportunidade de estar diante de algum diretor da FEB ou dentro da própria federação, que chama Da Alma Humana, que o autor, né, que é um médico também, Antônio Freire, ele foi um dos fundadores da Federação Espírita Portuguesa, e ele cita alguns estudiosos franceses e as suas experimentações sobre os corpos sutis do espírito, e essas experimentações levaram os pesquisadores, naquele contexto, a levantar a existência de vários corpos. Como que essas pesquisas foram feitas, né? O Leadbeater, o Baraduc, e estão vinculados aí à questão da teosofia. O que eles fizeram? Né? Eles, como grandes magnetizadores, eles pegavam médiums que tinham a capacidade de se desdobrarem, né, de permitirem a saída do corpo, e tinham a presença, né, de médiuns videntes dentro desse contexto, e eles magnetizavam, né, começavam com o corpo físico e davam uma ordem hipnótica para que o corpo espiritual se separasse. Esse corpo, por orientação, era colocado numa outra cadeira ao lado, era feita nova magnetização, e eles caminhavam para a retirada de um novo corpo sutil, e eles conseguiram caminhar até a altura do corpo que, na teosofia baseada no conhecimento budista e no conhecimento hinduísta,
chamaria de corpo búdico, ou corpo mental superior, e que alguns entendem que seria o corpo causal. Eu estou colocando isso só para, historicamente, a gente ter ideia do que André Luiz está colocando como pesquisadores encarnados que teriam trazido para nós, na nossa observação. Então, até então, o que nós temos mais específico é isso. E o conhecimento que a gente tem, ele se resume ao trabalho desses pesquisadores, Lefranc, Baruch, Leadbeater, a própria Anne Besant, me faltou aqui agora a criadora da teosofia, agora mesmo volta o nome, a Helena Blavatsky, eles fizeram esses estudos e o Antônio Freire reuniu esses conhecimentos no livro da Alma Humana e ele foi editado no início do século passado pela Federação Espírita Brasileira, inclusive, e eram as informações que a gente tinha e que eu entendo que são citações de André Luiz, que nós precisamos ter como, pelo menos, informação, não considerar verdadeiramente que tudo que está ali é o real, porque nós não temos outras fontes para avaliar, mas que, de alguma forma, o Espírito André Luiz dá aval a essas pesquisas que foram trazidas nessa época. Uma pergunta que eu já ouvi, não sei, N vezes, nesses anos que eu trabalho com doutrina espírita, e quando a gente fala de perispírito, e quando levanta qualquer situação, quantos são os corpos espirituais? As divisões que a gente tem, elas são didáticas. Elas não são necessariamente a realidade. Elas são didáticas. Até porque, quando a gente separa esses corpos, é para o nosso entendimento. Porque, encarnados, nós somos a alma, que é o espírito que congrega toda a sua estrutura de corpo físico e de perispírito. Então, o que nós temos é didático, né? Mas é importante que a gente possa ter essa ideia. Em Kardec, o que nós temos é uma visão ternária. Espírito, perispírito e corpo físico. E mais adiante, na própria obra de Kardec, nós vamos ter um esclarecimento dos espíritos que o perispírito seria como uma cenoura, que ela teria vários gomos, e à medida do processo de evolução espiritual, nós vamos perdendo algumas dessas camadas e vivendo uma experiência cada vez mais etérea. Mas aqui encarnados, né, nós temos o corpo físico, né, temos a estrutura que é intermediária, que fica muito clara na própria codificação, e que
liga a matéria, que é o corpo físico, ao espírito, né, que nós não temos uma clareza do que seja a sua essência. Isso é outra coisa importante da gente entender. Dentro do Espiritismo, a gente aprende o direito de ter a humildade de não conhecer as coisas, embora consigamos deduzir coisas nesse contexto. Uma dessas coisas é o espírito, a outra coisa é Deus. Nós, né, nenhum de nós sabemos o que é Deus, né? Tem, inclusive, um canto de louvor evangélico muito bonito que fala disso, né? Ninguém conhece a Deus, né? Nós não conhecemos isso. E isso não reduz o trabalho da codificação. Isso só nos mostra a limitação do espírito que se encontra nessa faixa de vibração e de localização que somos nós, os humanos, que habitamos esse planeta, que é um planeta de provas e expiações e que está num processo de transição que caminha e nós não sabemos quando e como nós vamos adentrar verdadeiramente a esse mundo de regeneração, cuja a característica básica é a prevalência do bem. Então, diante da observação atual do planeta, que não tem prevalência do bem, nós estamos ainda um pouco distantes desse processo. A teosofia, que serviu de base para essas pesquisas, esses trabalhos que o próprio André Luiz refere, ela diz que existiriam 7 corpos. Esses corpos têm nomes, muitas vezes usados nomes em hindu, desculpa a falha, mas nós vamos colocar aqui em português, porque nós não vamos complicar a nossa vida mais. Então, tem o corpo físico, o corpo vital, o corpo astral, o corpo mental, o mental superior, o búdico e o nirvânico, que é também chamado de Atma. O Atma, desculpa, que é o espírito, né? O nirvânico seria essa condição mais angélica que nós poderíamos viver. Em André Luiz, e aí nós vamos retomar a nossa linguagem, nós temos especificamente as colocações de André Luiz na sua obra, o corpo físico, o duplo etérico ou o corpo vital. Nós temos o corpo astral, ele fala de corpo espiritual, e essa linguagem não é uma linguagem de André Luiz, é uma linguagem de Paulo de Tarso, que fala muito claramente dessa capacidade de expansão do espírito saindo do corpo, convivendo com a realidade do mundo espiritual, né? Fala de corpo mental e corpo causal. Para os teosofistas, o corpo causal seria um corpo acima do corpo mental. E para muitos estudiosos dentro do espiritismo, o corpo causal
ele faria parte do perispírito e seria orientado ou direcionado pelo corpo mental. E o que é o corpo causal? Então, a primeira citação com essa fala, e talvez uma das poucas citações, ou a única citação que eu conheço sobre corpo causal, vem do espírito Lísias em Nosso Lar, conversando com André Luiz sobre reencarnação, e ele diz o seguinte: imagine que cada um de nós renascemos no planeta, somos portadores de um fato sujo para lavar no tanque da vida humana, e essa roupa é o corpo causal, tecido por nossas mãos nas experiências anteriores. Olha, o que nós temos aí? Quando se fala de um corpo que tenha alguma alteração, uma sujidade, como ele diz, a gente tem que pensar que esse corpo, embora etérico, ele está muito mais próximo da gente do que, na realidade, próximo de uma experiência etérica maior. E que esse corpo causal, ele é construído por nós mesmos e nele nós encontramos as nossas experiências anteriores. Que experiências anteriores são essas? Isso não é explicitado por Lísias. Então, nós poderíamos dizer que essas experiências talvez sejam delimitadas às experiências do espírito e não do princípio inteligente. Por que eu gostaria de colocar isso? Porque se ele é tecido por nós, e ele é demarcado pelas nossas experiências, e as experiências são positivas e negativas, ele certamente envolve elementos que o princípio inteligente, às vezes, não é capaz de acessar, que é o livre-arbítrio, a razão, né, a vontade, a inteligência. Nós diríamos que as experiências do princípio inteligente, elas estariam impregnadas no ser, no perispírito, de uma forma intensa, e ela se manifesta em toda a questão instintual que faz com que a nossa máquina física funcione. Então, aqui, o que nós temos? Nós temos todo um conjunto de experiências. E esse fato sujo, ele precisa ser melhor entendido por nós, né? Porque dentro do processo de evolução do espírito, ele vive determinados momentos a partir do instante que ele sai do campo né, desse tronco primata e vem esse galho hominídeo, né?
ele vive muitas experiências que elas são para a sobrevivência e o crescimento. Então, muita coisa que a gente faz, ela é como se fosse ainda instintual, ela não tem a intencionalidade do mal como a gente vê, né? Porque se mata, se luta pelas coisas, se busca envolver a fêmea, às vezes, com rituais em que a briga, a luta, sem a intencionalidade que nós vamos posteriormente adquirir por causa dos princípios morais e éticos das revelações que aqueles espíritos que pertencem à falange do Cristo trazem para todas as culturas da Terra, apresentando o que nós deveríamos ou não fazer, no sentido de nos conectarmos com o mundo superior e, por consequência, caminharmos em direção a Deus. Anotem aí as suas perguntas e, no final, a gente arruma um tempinho para responder se isso ficou complicado. O corpo... Roberto, Pode falar. desculpa interromper, não é para perguntar, não. O senhor está passando o slide ainda não? Estou passando. Aqui para a gente está ainda no corpo causal, no primeiro slide, para a gente não estar andando. E aí agora tem que saber o que foi que aconteceu. Eu acho que se o senhor clicar ali no slide do lado, onde tem aqueles números... Isso! Ele estava no grande aqui, eu não sei porque ele foi. Vamos tentar. Isso. Ah, agora ficou incrível. Então, tá. Então, não tem jeito de eu abrir a tela inteira. Não. Entendi isso aqui. O corpo causal, né, ele é um conceito complexo e multifacetado. Ele representa, de alguma forma, a essência individual, o projeto de vida e a conexão que a gente tem com os planos superiores de consciência que influenciam a jornada do ser. Então, no corpo causal, nós não temos só o resultado dos nossos atos. Nós temos as nossas conquistas, onde aquilo que é divino passa a ser, de alguma forma, algo consciente em nós, que nos direciona para melhor, e nesse direcionamento, a matemática da encarnação vai avaliar os nossos limites, as nossas dificuldades e as nossas potencialidades. Ele é conhecido, né, em sânscrito como Karana Sarira. Ele é considerado um corpo sutil mais elevado e íntimo, e aqui isso é uma fala da teosofia, que abriga a essência individual e as causas profundas das experiências de vida de uma pessoa. Então, nós vamos ver, né, que, na realidade, o corpo causal ele está acima do corpo astral, né? Ele é realmente mais sutil, mas ele não é a coisa mais sutil que a gente teria, mas ele abriga esse eu, que é o meu espírito, né? Que não é a minha personalidade, Roberto, é o meu eu espírito, com todas as causas que eu tenho das minhas experiências de vida. Então, a partir do momento que eu vou
adquirindo todo esse conhecimento, ele se torna uma memória inconsciente, aonde está retratado aquilo que eu já consigo fazer de melhor, aquilo que eu preciso reparar na minha caminhada e aquilo que eu preciso despertar no meu ser. Então, é essa a visão que a gente traz desse jeito. Então, o corpo causal, ele está diretamente ligado à lei de causa e efeito. Então, o corpo causal é visto como depositório das nossas experiências passadas e das nossas tendências kármicas que moldam a vida atual. Ele contém as motivações e desejos mais profundos que impulsionam as ações e escolhas de um indivíduo. Então, não é só a história da minha última vida, na encarnação na Terra. Ele é o depositório de todas essas experiências que eu passei. E eu coloquei aqui a palavra karma, que não é um termo, né, espírita, mas os espíritas todos usam, e às vezes nós usamos o termo de uma forma diferente do que o hinduísmo fala, e o budismo também fala, porque a gente usa um karma como se fosse algo estável. E, na realidade, o karma, ele caminha na linguagem sânscrita, né, com a roda da vida. Então, à medida em que eu faço um ato bom, esse karma modifica. Ele o tempo todo ele é modificável pelo que eu faço de bom e o que eu faço de ruim na minha caminhada. Então, o que é algo que é estável na linguagem sânscrita é o Dharma, né? É aquilo que está guardado, que ficou em nós. Do ponto de vista celular, eu digo, na minha visão, que o Dharma é o núcleo celular, né? É onde está, né, o DNA. Esse está aí marcado, ele só vai mudar numa nova encarnação. E o karma, ele está relacionado ao RNA. Isso é o que eu encontrei na internet sobre relacionar. A minha internet aqui, o meu celular resolveu falar sozinho. Mas voltando, então o karma está relacionado com RNA, que é onde nós hoje sabemos que podem ser feitas as mudanças da estrutura genética, e certamente, nós vamos falar um pouco mais disso à frente, tem a ver com as ações que acontecem no passe. Então, quando fala que o corpo causal ele tem uma relação com o projeto de vida, e aí nós vamos, para quem é da área da psicologia, esse projeto de vida não é o sentido de vida da minha encarnação. É o projeto, né, é aquela missão que eu recebo enquanto individualidade, a partir da criação, que é o meu caminho. O meu caminho de se encontrar com Deus.
de refazer esse processo. Então, é uma coisa muito mais profunda, porque à medida em que eu vou tomando consciência da existência divina, das suas leis, que eu as aplico na minha vida, ou eu, de forma rebelde, eu as desrespeito na minha jornada, eu vou me aproximando desse projeto ou temporariamente ficando afastado daquilo que eu preciso alcançar, né? É muito interessante, porque quando a gente fala isso, as pessoas perguntam, mas como seria isso? Aí eu me lembro de uma história real, né? O Chico, voltando do trabalho debaixo do abacateiro em Uberaba, ele, numa véspera de Ano Novo, reunido com um grupo, ele fala para esse grupo depois do trabalho, esse grupo iria participar do culto dele de Ano Novo, no grupo espírita da prece. Ele diz o seguinte, né? Eu temo desencarnar e ver a minha ficha espiritual. Aí eles começam, mas Chico, você fez tanta coisa. Ele vira e fala assim, não, eu não fiz nada. E os livros que você recebeu, eles não são meus, eles são dos espíritos. E as obras que foram feitas por eles e pela bondade de Deus e do Cristo. Eu não fiz nada. E eles vão falando e ele volta a dizer, eu temo desencarnar e ver a minha ficha espiritual, porque eu sei que a única e grande missão que eu recebi foi chegar lá melhor do que quando eu vi. Então, a gente tem um projeto muito maior, que é esse projeto de ser melhor, não na aparência, mas ser melhor na nossa essência, né? Na nossa individualidade, porque é a partir desse projeto que eu recebo e que eu movimento na minha jornada, eu vou me aproximando ou não dessa porta de entrada que me leva a duas condições extremamente importantes, né, que é da plenitude, de estar pleno com a criação divina e da conexão com Deus, que é quando o espírito adquire aquele sentido que os espíritos dizem no capítulo 1 de o Livro dos Espíritos, que é fundamental para que a gente possa compreender a essência divina. Então, o corpo causal, ele está relacionado com as nossas reencarnações, né? Ele é visto como o aspecto que acompanha o ser humano ao longo das reencarnações, carrega as lições aprendidas e as experiências acumuladas. E, dependendo do momento e da necessidade, nós reencarnamos para reler essas lições ou para rever essas experiências. Não todas, e todas essas releituras e revisões, elas vão ser feitas dentro da justiça divina,
Mas muito mais do que isso, dentro da misericórdia divina. Então, eu vou enfrentar determinadas lutas, determinadas dificuldades, num momento em que eu tenha recursos para enfrentá-las. E aí vem o provérbio: Deus dá o frio conforme o cobertor. Então, nós só vamos passar por determinadas experiências quando nós tivermos verdadeiramente condições para vencê-las. E isso pode demorar 1, 2, 10, 15 encarnações. E muitas vezes essas experiências, elas necessariamente, elas não vão acontecer com as mesmas pessoas, por exemplo, que nós ferimos. Não com as mesmas pessoas com as quais nós fomos cúmplices, porque essas pessoas, enquanto espíritos, podem ter evoluído, inclusive até saído do planeta. Nós vamos conviver com os nossos desafios. Então, necessariamente, não é com a pessoa, mas é com alguém que me traz a mesma experiência, se não for possível encontrar essa criatura nesse contexto. Porque, às vezes, encontrar determinadas criaturas pela gravidade das nossas falhas, às vezes, realmente é difícil, muito difícil. Uma outra situação, né, que vem relacionada com o corpo causal é a intuição. Que o corpo causal está associado à intuição, sendo a fonte de conhecimento direto, instantâneo, sem a necessidade de raciocínio lógico. Né? Porque se ele conhece a nossa história, se nele a gente passa a depositar o que nós temos de consciência divina, ele traz para a gente, quando acionado, esse conhecimento direto e instantâneo. Não é uma inspiração que venha do lado de fora, de um espírito superior, de uma experiência de êxtase. É uma experiência que está guardada em mim e que me vem como algo desconhecido, mas que era uma bagagem que eu tinha e que eu não tinha consciência naquele momento. E aí, lembrando uma fala da doutora Marlene, eu coloquei aqui a parábola, né, das bodas, né, colocamos um trecho da parábola, né, a primeira parte é a parte que, estando o banquete das bodas prontas, o Senhor manda chamar os convidados, ele pede aos seus servos que convide essas pessoas, elas se recusam a vir ao banquete, algumas com justificativas, outras com devaneios, outras com violência, né? E então ele, vendo que os convidados não tinham aceito, ele diz aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convide para o banquete todos os que vocês encontrarem.
Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa, gente má, e a sala do banquete do casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando a veste nupcial. E ele perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E a doutora, numa felicidade, ela associa essa fala com o corpo causal, né? Que para que a gente consiga prosseguir, a gente precisa ter uma veste adequada. O nosso traje não pode estar sujo. Enquanto ele estiver sujo, ele está preso a esse contexto. Então, do ponto de vista de estruturação dos corpos sutis, o corpo mental ele estrutura todo esse contexto físico e o corpo causal demarca as nossas fragilidades e as nossas potencialidades. Ele demarca os órgãos que nós temos que podem ser agredidos porque eles foram agredidos por nós, então são áreas mais frágeis, e ele demarca as nossas habilidades, ele demarca as nossas aptidões e tudo aquilo que a gente precisa fazer. E nós precisamos, então, lembrar que, dentro de um contexto evolutivo, nós somos esse homem que tem que se calar, porque a nossa veste nupcial ainda não está em condições para poder participar dessa conexão com o Criador, como seria do nosso desejo. E aí, agora, eu gostaria de fazer umas implicações, lembrando, né, que o corpo causal, né, dentro, por que ele é trazido no estudo de passe, né? Porque as nossas doenças, as nossas patologias, elas têm uma conexão direta com essa estrutura sutil que é conhecida como corpo causal. E alguém pode perguntar, mas todas as doenças? Todas as doenças. Ah, mas nós não temos doenças que são do planeta? Sim. Mas aí eu perguntaria, por que alguém nasceu no momento da pandemia do Covid? Por que alguém estava no planeta na época da peste negra que ocorreu na Idade Média? Por que espíritos se encontravam dentro da encarnação quando aconteceu a Segunda e a Primeira Guerra Mundial? Tudo isso tem um contexto ligado com a minha história, com o meu viver. Eu não nasci em Belo Horizonte, Minas Gerais, por acaso. Porque foi uma cidade que eu falei assim, eu queria ir para lá. Ou eu nasci no centro da África, que é essa área mãe de toda a realidade da humanidade e que é tão desrespeitada
e tão violentada pelo restante do planeta, a pessoa não nasce ali por acaso. A história dele, a necessidade dele, ali há uma lição para aprender e há uma experiência para reparar. Castigo? Não, aprendizado. E como que o passe tem a ver com isso, né? Um passista e a energia espiritual, ela não vai mudar a minha experiência. Mas nós sabemos hoje, né, a epigenética traz recursos para a gente refletir desse jeito, que o passe energético ele pode atuar no corpo físico, agindo como outros elementos que se encontram no núcleo, na estrutura celular, e atingindo, né, o corpo celular, mudar a estrutura do RNA e, por exemplo, a gente ter a cura de um câncer. Ou o alívio de determinada doença. Mas para que isso aconteça, nós temos que estar com aquela área do corpo causal resolvida. A doutora sempre lembrava a gente, a cura do corpo físico só acontece depois que há a cura do perispírito. Então, a cura real é a cura dessas estruturas sutis. E quem faz a cura dessas estruturas sutis somos nós. Mas os espíritos podem nos influenciar, podem nos auxiliar a mudar o nosso posicionamento, e eles podem atuar a nível do corpo físico, manipulando recursos que muitas vezes a gente até desconhece, mudando esse funcionamento e dando a possibilidade do refazimento. Então, se você tem uma doença crônica, e essa doença crônica é debelada, é como se ela tivesse silenciado, a cura real, né, ela muitas vezes vai acontecer só depois do desencarne, com a possibilidade total do refazimento do perispírito. E muitas doenças crônicas, frutos de dificuldades imensas, o indivíduo vai desencarnar e vai continuar doente no mundo espiritual. Nós temos relatos, muitos relatos dentro do Hospital Espírita André Luiz, de orientações espirituais, de espíritos psicóticos que desencarnam e continuam psicóticos. Por quê? Porque eles não conseguiram, numa linguagem do que nós usamos aqui, lavar esse traje sujo, né? Vestir uma túnica adequada, e eles vão ter que voltar para refazer essa caminhada, se reencontrar nesse processo, nessa jornada da sua vida. Eram essas as nossas colocações. Deixo aí a palavra, não sei se nós temos tempo ainda para pergunta, como é que fica aí a situação, Carla?
Eu acho que se alguém tiver alguma pergunta para colaborar, por favor. Mas eu queria fazer um comentário. Enquanto você estava descrevendo, eu estou assistindo com alguns amigos aquela série The Chosen, né? E conforme você estava escrevendo esse processo da cura, né, que antes do corpo físico, a fala da doutora Marlene, que ela precisa acontecer no perispírito, eu lembrei muito da mulher do fluxo de sangue, né? Que ela ali na série, né, nesse seriado, apesar de terem muitos momentos em que eles estão ali fazendo toda uma releitura, né? Mas eu visualizei muito essa cena, ela indo em busca, né? Ali a gente está naquela concepção do milagre, mas ela acreditando, né? Ela verdadeiramente sentindo, assim. Parece que eu estava vendo aqui mentalmente a cena, assim, né? Que a gente assistiu hoje pela manhã, e aí me veio muito esse momento. Não sei se os colegas querem fazer alguma pergunta. Você está Eu falando, queria Luciana? só. Liguei aqui. Eu tô um pouco sem voz, mas estão me ouvindo, né? Quando o Dr. Roberto ele fala sobre o corpo causal, né, sendo ali esse lugar, entre aspas, que é um reservatório, né, de todas as nossas experiências, eu fiquei pensando na questão dos complexos, se existe essa relação, né, de justamente relacionada a esse corpo causal. Todo o nosso mundo inconsciente, Luciana, ele está ali reunido, né? Aquilo que a gente não aprendeu, a gente vai ter que aprender, né? Nós saímos de uma condição de ser simples e ignorante, né, para nos tornarmos sábios, e a sabedoria, né, ela envolve as duas asas, né, a asa do conhecimento e a asa do amor. Enquanto isso não ocorrer, a gente vai ter que fazer essa caminhada, né? Em alguns momentos, nós vamos conseguir retomar esses complexos, e às vezes não vamos conseguir resolver, né? Muita gente acaba adiando mais vezes. Para Deus isso não é problema, é para a gente que é a dificuldade. Para o Criador, se eu vou demorar 2.000 anos, 16.000 anos, ou 1 bilhão de anos, a minha jornada. O meu projeto de vida sou eu que tenho que fazer, né? E é importante a gente entender. O livre-arbítrio é uma lei divina. Então, como lei divina, nós não podemos nos esquecer que, inclusive, Deus segue a lei divina. Então, o livre-arbítrio, Deus não desrespeita o livre-arbítrio. Nós vamos escolhendo, e uma hora nós vamos sair dessa confusão, desse processo complicado, né? Quanto a gente ainda não sabe, porque a gente anda, eu fico pensando, às vezes o meu lado negativo é pior do que o positivo. Eu fico pensando que a gente anda fazendo tanta bagunça que eu não sei se a gente vai conseguir sair dessa encarnação assim, com um pouquinho de sossego mental, né? A gente tem absorvido toda essa cultura absurda do hedonismo, né? De todo esse processo de imediatismo, de preocupação com sucesso, com poder. A gente se afastou do projeto divino, né? Nada que coloca na nossa mão a gente consegue pegar e usar para o bem, exclusivamente para o bem. E tudo que está aí é possível só ser usado para o bem, né? Não o é
porque nós escolhemos essas coisas, né? E a gente vê essa briga estrutural de ideologias extremistas, onde cada extremo, eu falo que é aquela verdade, né? É um enrolando o rabo para falar do rabo do outro, porque é tudo igual, no mesmo lugar, na mesma situação. Aparecida está falando aí, mas Eu queria trazer Estou concordando, estou falando em verdade. Eu queria trazer um comentário da Rosana, doutor Roberto, que ela colocou o seguinte, sobre a indicação do livro no início da apresentação, o Compêndio da Alma Humana, se é a edição em português, se é de 2020. Não, eu não sei, porque até então eu não consegui ver. O livro chama Da Alma Humana e o autor é Antônio J. Freire. Que saiu aí durante a pandemia, não chegou ao meu conhecimento. Eu tenho um outro livro dele que se chama Ciência e Espiritismo, né, que é um livro também dele, e esse espírito é um profundo estudioso e foi uma das figuras mais importantes do movimento espírita português no seu nascedouro, no seu crescimento dentro de Portugal. Eu vou buscar ele, gente, para colocar, anotei aqui, para a gente colocar lá no grupo. Antes da gente encerrar, eu queria fazer mais um comentário. Alguém quer fazer mais algum comentário? Eu me empolgo. Que ninguém se manifestou. Eu queria fazer uma pergunta. Quando o doutor Roberto falou sobre os passistas, né, sobre os médiuns passistas que fazem aquele processo da cura ali, da pessoa que está... Os passistas em si, esses que trabalham, que doam, né, a sua energia para fazer aquele processo, eles também, quando eles fazem esse processo, eles estão nessa autoaplicação de cura, eles também recebem essa energia de cura? Eles sentem o processo dessa energia cadenciando neles quando eles fazem parte? Mônica, a gente tem que pensar em duas coisas. Tem gente que tem energia para tratamento de cura. E nós temos que lembrar que os espíritos falam muito claramente que a mediunidade não escolhe gênero, raça, cor, condição social, cultural, nem moral. Então, às vezes, o indivíduo que ele moralmente não é uma pessoa equilibrada, ele tem momentos que ele se dispõe a ajudar pelo amor, pelo carinho, e ele consegue transmitir e fazer essa energia. E, às vezes, aí, nesse caso, ele não vai receber, porque o traje dele não está limpo. Ele tem uma propriedade, uma capacidade de trabalho. Agora, o médium, de boa vontade, ele vai adquirir os recursos que ele precisa. E esses recursos que precisa nem sempre é uma cura física, porque eu particularmente tenho certeza, né, que a história da humanidade raramente conheceu um médium como Francisco Cândido Xavier. E, apesar de toda a bondade e de ser o espírito que nos traz a experiência que ele tem, ele tinha um monte de doenças, né? Ele tinha problemas sérios de vista, ele tinha problemas cardíacos, ele tinha várias dificuldades. Então, ele não foi curado, aí a gente lembra
aquela fala, né, que atenta o mau ladrão atenta a Jesus, assim, porque se você é o filho de Deus, por que você não, os anjos não vêm e não te tiram da cruz? Né? E a Carla estava falando do Chosen, aquela história, né, é, que tem da mulher do Tomé, né? Aquilo é muito interessante, porque ele não consegue entender por que Jesus não devolveu a vida à mulher que morreu por culpa de Jesus, porque quem estava caçando confusão e briga era Jesus lá, né? Estando lá, era a interpretação dele, e vai curar e devolver a vida a um transeunte e depois a um amigo dele, que ele tem como um irmão. E a gente vai entender que, dentro do contexto, né, aquela mulher é que foi privilegiada, né? Porque nós temos um companheiro, que é um dos fundadores da Minas Gerais, que alguns de vocês podem conhecer de nome, ter já visto, o Dr. Jaime. Toda vez que alguém desencarna, ele vê assim, esse é feliz. Está ficando livre desse lugar aqui, né? Então, nem sempre a melhora é a melhora física, né? Porque um espírito que aceita e vive em serenidade com esses desafios, ele caminha certamente muito melhor do que as pessoas que foram curadas. E quantas pessoas foram curadas na história da Terra e que usaram a melhora deles para fazer o mal, né? A Amélia Rodrigues, através do Divaldo, conta aquela história das curas, primeiras curas de Jesus, e o que teria acontecido com aquele povo, né, que Pedro encontra Jesus chorando, o senhor deve estar chorando de alegria, porque o senhor fez muita coisa, e ele vai falar, eu choro de tristeza, eu choro por causa dos homens, e ele conta que aquele que foi curado, que ele estava num prostíbulo festejando, né? Que o outro estava lá brigando na casa dele, com a família. Quer dizer, nós vamos ver que essa melhora é do indivíduo. E nós temos pessoas que se propõem a melhorar e trabalhar com paz. Mas a gente sabe que existem pessoas que nasceram com essa mediunidade de extravasar essa energia de ajuda. Perfeito. Olha, pelo avançado da hora, eu acho que a gente pode ir pensando em fazer o encerramento, mas eu vou deixar aqui uma fala como quem não quer nada, que eu adoraria ter vários debates sobre a série The Chosen à luz da doutrina, porque para os amigos mais próximos eu falo que o roteirista, né, tem um roteirista espírita ali, tem uma intuição muito forte, porque eu esqueci o nome da personagem, mas quando acontece essa cena, né, da esposa da noiva de Tomé, né, eu lembro que eu assisti no cinema, eu cheguei a fazer... E aí quem estava perto de mim, você é espírita, explica isso. Eu, não, depois a gente conversa, vamos assistir. Mas eu dei aquela respirada, mas na própria cena, Jesus fala, não era o tempo dela. Né? E aí eu falei assim, é isso, assim, ali na hora que você está assistindo a primeira vez, dá uma emoção, assim, muito grande, mas a gente depois revisitar a luz da doutrina, né, é bem reconfortante. E a gente vê que realmente tem coisas ali para se pensar, né?
querendo ou não querendo, pelo menos a gente encontra alguns roteiristas melhores que não são machistas, porque as mulheres dão um show nos homens, né? As mulheres ali dão um show nos homens. Maria de Magdala, a própria companheira de Tomé, né? Lembrei. Aquela outra que tinha vindo da África e que passa a acompanhar isso aqui, elas passam uma experiência muito profunda, né, de espiritualização, né, de colocação, e a gente vê esse processo. Acho que eles foram muito felizes, né, ter escolhido determinadas coisas, colocar Mateus como um autista focado em escrever, né? Ali precisava de um hiperfoco, né? Para não perder os detalhes das coisas, né? E como isso é importante, né? E a gente vê que aquele que foi escolhido para ser pedra, né? A pedra devia ter um monte de pontes, né? Pontes, porque ele consegue bater o tempo todo, né? Em compensação, ele consegue congregar de uma forma muito diferente, né? Muito diferente. E o Tomé menor, o Tiago menor, né? Aquele momento que ele cura e que ele vai conversar com Jesus. Eu falei assim, um Jesus daquele, eu ia deitar ali e falei assim, o senhor não vai embora, eu vou ficar no seu colo por muito tempo, porque o senhor é um encanto para a minha vida, né? Realmente tem sido um bálsamo essa série aí para a gente pensar em alguns diálogos, hein? Aparecida, você faz a prece para a gente de encerramento? Faço sim, gente. Gente, muito obrigado obrigada, pela oportunidade. Nós que agradecemos esse banho de conhecimento, né, gente? Nossa, que coisa maravilhosa. Então, continuando assim, envolvidos nestas vibrações de paz, de luz, de muito conhecimento, nós só temos a agradecer a espiritualidade amiga que nos assiste, que por nós se interessa, a esse espírito amigo, Dr. Roberto, que veio até nós tão generosamente nos trazer esses conhecimentos, que a espiritualidade amiga possa continuar o iluminando, para que ele possa, Senhor, em outra oportunidade, nos trazer outros conhecimentos, e que nós possamos aprofundar, Senhor, tudo que aqui hoje nos foi trazido, que durante o nosso sono nós possamos continuar reunidos e, se permitido for, estudarmos no plano espiritual esses ensinamentos que nos preparam para a vida. E assim, bom e amado Mestre Jesus, querido Deus, nós queremos agradecer a oportunidade bendita e dizer, fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Que Uma assim boa noite.